Programa a seguir aqui no canal de Notícias da Televisão Pública de Angola. Seja bem-vindo a esta edição de 5 de outubro de 2025. Mais um tema selecionado e vamos falar hoje sobre a busca pelo corpo perfeito. É verdade que ir em busca de um corpo perfeito pode incluir elementos que muitas vezes prejudicam a saúde. Elementos estes que podem ser comparados a nível psicológico, físico e até emocional. Luanda não é uma exceção. Nós, quando vamos em alguma esquina ou até um bairro ou até mesmo uma família de forma específica, encontramos um ou outro elemento que quer o corpo perfeito e que muitas vezes tem de se submeter a algumas práticas que não fazem bem futuramente à saúde de diversas formas, até a saúde reprodutiva. É um assunto que não fica só pelo género feminino, porque é extensivo e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos avaliar os riscos de forma global, vamos falar sobre as possibilidades de manter o corpo de forma saudável, sem ter claramente que enverdar por caminhos que depois causam transtornos e de forma muito excessiva. Desta feita, passo então a cumprimentar os nossos convidados. Stefan Camota é cardiologista. Stefan, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Está connosco também o Simon Ribeiro, que é personal trainer. Olá, Simon, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. E, portanto, vamos ter outros convidados ao longo desta edição. Começamos aqui com o Stefan e também o Simon. E eu vou começar pelo Simon. Simon, que é personal trainer e tem o seu dia-a-dia claramente com um acompanhamento diferenciado. Diferentes pessoas que vão em busca do corpo perfeito. Certo. Mas vamos aqui trazer um conceito. O que é que significa claramente o corpo perfeito? Bem, o corpo perfeito é um corpo desenhado, um corpo que pode ser masculino ou feminino, um corpo que contém, em mulheres, senhoras, são corpo que contém curvas, que tem a zona do reto abdominal mais pequena, para senhores que tenha um braço avantajado, que tenha as pernas mais avantajadas e as mulheres com os glúteos mais saidinhos e do jeito que eles pretendem, porque o corpo perfeito ninguém tem. Ninguém tem corpo perfeito. Geralmente, algumas pessoas têm biotipos diferentes de um ao outro e acabam então a submeter a situações muito complicadas, que são recorrer em corpos perfeitos, que são alguns vão para o ginásio, academia, e alguns recorrem a outros lugares que são lugares errados, que não aconselho a muita gente sobre isso. Portanto, Simon, não existe o corpo perfeito, Não. mas ainda assim as pessoas têm o desejo de atingir algo diferenciado, ou seja, não é propriamente o que Deus fez, algo diferente. Certo. Não é errado manter a saúde, não é? Não é errado manter a saúde. Geralmente o que as pessoas dizem corpo perfeito não existe. Existem biotipos diferentes. Biotipos de ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. E algumas pessoas, por nascença, acabam crescendo com um corpo avantajado, mas sempre com uma parte que dá dor de cabeça, que ele quer ou ela quer poder melhorar. Então, tem sempre os lugares apropriados que são ginásio, para poder treinar, com alimentação regrada, para poder obter resultados pretendidos, e alguns, pela demora dos resultados, acabam recorrer a outros métodos que requerem então os corpos perfeitos e acaba causando alguns problemas. Pode ser no momento que vai começar, vai tão bem, após um tempo vai viciando e vai acabando então não querer recuar, continuar na mesma linhagem e acabar ter dificuldades e problemas. Muito bem. Stefan, o Simon afirma que não existe um corpo perfeito. Existe o corpo, claramente, e um ou outro elemento que pode ser trabalhado ao longo do período, mas com o acompanhamento de um profissional, que é o mais adequado. Mas ainda assim nós observamos quase que uma parte e muito elevada de diferentes géneros com o sonho do corpo perfeito. Que riscos é que isso acarreta? Bem, em primeiro lugar, eu penso que o corpo perfeito está muito
além daquilo que é a estrutura física. O corpo perfeito, na verdade, é o corpo saudável, seja do ponto de vista psicológico, ou seja do ponto de vista físico. Portanto, o corpo perfeito é o corpo saudável, independentemente da estrutura física. Agora, os riscos nesta procura do corpo perfeito são inúmeros, não é? E nós temos acompanhado também, um tanto quanto por influência de situações externas, redes sociais, desinformação, sobretudo em busca de resultados mais rápidos. As pessoas vêm fazendo consumo de produtos sem orientação médica e pronto, também entram em prática de exercício também sem uma orientação médica. Portanto, a orientação médica, sobretudo do cardiologista, é a base, é o passo fundamental, é o primeiro passo para qualquer pessoa dar início à atividade física, sobretudo a atividade física intensa, porque entende-se que ninguém vai para o ginásio para fazer atividade física leve. Moderada, não? Normalmente as pessoas vão para o ginásio. Pode começar de forma moderada e vai evoluindo, claramente. Aí quando tem já alguma orientação, não é? Mas as pessoas quando não têm orientação, eles chegam aí e começam logo a fazer atividade física de forma já desmedida. E é aí onde estão os riscos. Vamos então conversar agora com a doutora Delma dos Santos, que é psicóloga. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Olha, é um tema bastante pertinente e aqui chamar a atenção à sociedade e não só. Quando nós falamos da saúde, nós vamos falar de vários aspectos da saúde e o psicológico existe. Naturalmente. Sim, nós temos que deixar essa particularidade de achar que as doenças só acontecem daqui para aqui e daqui para aqui elas não existem, né? Que é o cérebro. Sabemos nós que o cérebro é a capacidade, é responsável pela coordenação motora do nosso corpo. Então, é importante usarmos o cérebro. Aquela expressão, quando a cabeça não regula, o corpo é que paga. Isso é verídico. Por quê? Porque se nós entramos naquilo que é o âmbito do conhecimento, nós vamos encontrar a dismartose corporal, que é um transtorno relacionado à personalidade. E o que é isso? A dismartose corporal, que vai significar, não é? Provém do latim, que significa o sentir-se feio. A busca pelo corpo perfeito... Que vem muitas vezes das comparações. Das comparações, também, aquela necessidade excessiva de sentir mais agradável em relação à outra. Mas aqui é uma particularidade, tudo começa em casa. Nós vamos perceber que esse transtorno, principalmente aqui na nossa sociedade, acomete de 2% no sexo feminino e 3% no sexo masculino. Ora, avante que agora começamos a perceber que os homens têm mais particularidade de forma excessiva, que antes não era bem vista, a combinação daquilo que é a sua coordenação do corporal, de forma excessiva. Se prestarmos atenção, na adolescência ele começa a ter essa particularidade. Aqui, infelizmente, nós ainda não temos a cultura de levar os nossos adolescentes para uma avaliação, não é? Porque a adolescência vem acompanhada de vários fatores e que vai mexendo com a mentalidade de forma particularizada. Se levarmos os nossos adolescentes para uma avaliação psicológica, nós vamos entender que uma boa parte deles acomete a baixa estima. E nessa particularidade, nesse meio social, nós já vamos encontrar aqueles que têm a necessidade, principalmente as mulheres, de sentir que o seu corpo está a ter uma evolução atrasada em relação ao outro. A comparação. Já quer ter as ancas mais avantajadas. E deixa-me fazer uma pergunta a si, Delma, quando fala sobre essa comparação. Sim. Nós em Angola temos algum padrão de beleza ou se calhar há aqui alguma infiltração do que é, por exemplo, ter um corpo, ter uma aparência, o que se costuma dizer, a melhor aparência. Que padrões é que você acredita que hoje, infelizmente, regem na nossa sociedade e acometem o psicológico das pessoas em busca do corpo perfeito?
Eu começo por dizer que o angolano, por natureza, é bonito, é vaidoso por natureza, de uma questão própria, não é? Nós temos os nossos biotipos, temos a questão genética. Claro que a Delma não será como a Hilda, porque não temos os mesmos pais, ainda que formos filhas dos mesmos pais. Tem sempre alguma diferença. Tem alguma diferença, então. Aí parte na razão da aceitação. Primeiro, conhecimento, depois aceitação. O que faz com que muitos, em particularidade na nossa sociedade, acabam por entrar em comportamento desviante por não aceitação daquilo que é o seu corpo, é a falta do conhecimento. Porque se eu me conhecer que o meu corpo tem uma particularidade, a mudança, eu aceitarei. Porque o corpo tem etapas. A adolescência começa com a puberdade. Vai trazer diferença do ciclo menstrual para as mulheres, que vai trazer uma alteração hormonal. É muito provável que a Delma comece a ter os espinhos, não é como é mais conhecido aqui na nossa sociedade. O homem começa a ter a voz engrossada devido à puberdade, e que nem todos os homens começam a ter aquela voz engrossada. As mesmas características. As mesmas características. Então, parte da falta do conhecimento. Nós ainda temos uma sociedade que, infelizmente, o conhecimento não abrange de Cabinda ao Cunene. Costuma dizer, Angola não é só Luanda, e mesmo em Luanda não chegam as informações que tinham que chegar. Mas será, Delma, que é mesmo essa falta de conhecimento, ou já é tanto conhecimento que também há um ceticismo e há um perfeccionismo em relação às pessoas no que concerne ao certo? A falta de conhecimento leva-nos a um conhecimento empírico. Porque se nós levamos o conhecimento como deve ser, um ser humano portado de conhecimento, ele vai saber que eu não vou precisar usar substâncias ilícitas para ter um corpo totalmente avantajado sem receber o acompanhamento dos profissionais. E quando sabe usa? Quando sabe usa, aí estamos a falar dos tipos ou particularidade que essa pessoa pode estar dentro de um transtorno. Por isso que eu estava aqui a dizer que existe o transtorno atmosférico corporal. O que é que esse transtorno faz? Tu olhas para ti, automaticamente começa a haver deficiência onde não existe, é um comportamento inconsciente. Ou seja, a Delma está diante de um espelho, olho para o espelho e já começo a ver, o nariz da Delma é torto. A Delma tem umas sobrancelhas levantadas em relação à outra. Depois tem aquele mito, não é, que passa muito, doutora, mas parece que todos nós temos uma mão maior que a outra. Exatamente. Assim, a perna maior que a outra. Isso acontece. O indivíduo começa a ter uma característica irreal daquilo que ele não vê, daquilo que não existe. Por isso é que fica dentro de um transtorno. E aqui chamar a atenção. Porque normalmente quando eu recebi o tema, eu estava a falar com essa particularidade e percebi que a maior dúvida dos telespectadores era saber se esse transtorno é uma doença, se tem cura, se não tem. E depois, com mais calma e se houver tempo, eu poderei explicar, não é? Para poder ter essas dúvidas. Vai. Deixa-me cumprimentar a doutora Áurea Santos, que é nutricionista. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, como está? Boa tarde, obrigada. A busca pelo corpo perfeito. Existem pessoas aqui com dietas mirabolantes, não é? A dieta do ovo, da banana, a dieta só da água, o jejum intermitente, que muitas vezes não é sequer acompanhado por um nutricionista. Áurea, que perigos é que isso causa? Principalmente, não só olhar para o físico, mas o psicológico e o emocional da pessoa. Começando por dizer que um corpo perfeito é um corpo saudável. E quando falamos de corpo saudável, nós estaríamos a ser subjacente recorrendo às outras comunidades, porque o conceito de saudável para um corpo perfeito é relativo a países por países. Quando falamos de corpo saudável, existem países que temos um padrão e que devemos seguir. Por exemplo, alguns países da Ásia, diferente com alguns países de África. Infelizmente existe muita informação, como a colega estava a dizer, e o excesso de informação não faz mal. O que faz mal é ser usada mal essa informação. As dietas são prescritas por profissionais, têm estudos comprovadamente científicos. Por exemplo, o jejum intermitente ganhou o Prêmio Nobel da Saúde, acredito que em 2016, né, por fazer vários efeitos positivos no nosso corpo. Mas devemos saber como usar e onde usar. Que alimentos também. E que alimento. Normalmente as pessoas dizem, olha, o meu corpo saudável é ser extremamente magra, mas tu entrares na extrema magreza
anorexia, tu vais acarretar várias comorbidades, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios e até problemas psicológicos. Então, é uma rede de profissionais que vamos trabalhar para tentar tirar este paciente dessa determinada patologia. Simon, e essa pergunta claramente que é extensiva, estejam à vontade. A autoestima está claramente ligada à busca do corpo perfeito. Como disse, não existe. E aqui a Áurea complementou dizendo que o corpo perfeito é o corpo saudável. Sente que é desafiado muitas vezes por uma ou outra pessoa em relação ao que olha para o físico e percebe que não dará certo, mas ainda assim, como personal trainer, recebe pessoas que lhe querem desafiar a chegar no tal corpo perfeito. Que atitude é que toma? Bem, nesses casos, nós acabamos não desmoralizar a pessoa. Primeiro é que a gente conversamos para saber o historial da pessoa, se já passou um tempo sem treinar, quais são os tipos de alimentações que ele tem comido, para poder então começar com a avaliação física, porque quando a gente olha um aluno que vem ao nosso encontro para poder então treinar e ter um corpo desejado, nós submetemos a uma avaliação física. Essa avaliação física a gente vai poder obter resultados de percentagem de massa gorda, resultado de percentagem de massa muscular, e podemos também saber o historial da pessoa, a genética, o pai, avô, como foi, para assim nós podermos dar uma resposta a essa pessoa. Porque quando a gente só recebe e colocamos para treinar com essa pessoa, acabamos de ter dificuldade ao longo do percurso de treinamento, porque ele não sabe o biotipo dele ou não tem como é que eu digo, não sabe o objetivo que lhe causa, lhe traz naquele momento. Porque às vezes ele só chega e diz, às vezes a pessoa é magro mesmo. Mas ele diz, olha, quero emagrecer. E a gente no ginásio falamos, uau, quer emagrecer? Nós, na avaliação física, vimos que a percentagem da massa muscular é baixa, a percentagem da massa gorda é baixa e da magreza. Então nós aconselhamos as pessoas a poder ganhar mais massa muscular para que não haja problema ao longo do treino. E para pessoas que são enormes, que têm a percentagem de massa gorda elevada, acima de 30, acima de 40, a gente pode então falar com essas pessoas como foi o historial, para que a gente explique tão bem, olha, o teu processo não vai ser fácil, vai ser duradouro, mas vamos treinar. Não lhe garanto que terás o corpo perfeito que precisas, mas nós temos que dizer a verdade ao cliente. Mas Simon, vocês fazem isso com alguma... Porque a vossa área, claramente, que é conjuntural, vocês precisam de outros especialistas, não é? Vocês trazem aqui a conciliação com um nutricionista, um psicólogo, tal como a gente está a fazer aqui no A Seguir. Porque quando a gente recebe um cliente, um aluno, suponhamos que tem uma percentagem de massa corporal, massa gorda enorme, podemos dizer obeso, acima de massa gorda acima de 30 a 27, a 28, nós submetemos uma avaliação física. Esta avaliação física vai ter todos os resultados que eu vou poder explicar a essa pessoa. Nós não podemos ser falsos no momento de explicar a pessoa, mas sim verdadeiro, para que ela saiba que ele tem alguns métodos que têm que ser usados e métodos que não podem ser usados, para que assim no momento do treinamento ela não possa ter dificuldade ou dizendo que estou aqui há 5, 6 meses, mas não vejo resultado nenhum. A questão dos resultados rápidos. Exato, estou aqui há 1 ano, não vejo resultado nenhum. Às vezes ele se esquece que o biotipo dele é endomorfo, aquele tipo de biotipo que para emagrecer demora bastante, é necessário que temos que martelar bastante, ter uma alimentação regrada. Já começa a ficar perigoso. Martelar pode ser um jeito para expor o técnico. Exato, então porque enquanto vai treinando e ter uma alimentação, e nós temos que continuar a treinar com tipos de exercícios do programa de treino que vai submeter essa pessoa, exato, para poder ter os resultados. Mas
pode ser duradouro. Nós estamos aí para encorajar essa pessoa, porque nós, instrutores, como personal trainer, não somos somente personal trainer no momento do treinamento. A gente faz o papel de muita coisa aí. A gente, às vezes, não é psicólogo, mas a gente fala um pouquinho sobre como a pessoa deve se comportar, como é que ele deve agir. Às vezes a gente não é... como é que é as palavras terapêuticas, mas a gente faz esse tipo de papéis porque eles acabam expor todos os problemas a nós. E nós estamos aí para ajudar essa pessoa, para que ela vá em casa com alegria, para que possa voltar novamente. Porque os exercícios vão ajudar com que ela vai se sentir do jeito que ele pretende sentir-se bem e dar uma continuidade no dia seguinte para que possa voltar novamente. Não desencorajar a pessoa, tu estás muito grande, vamos treinar, não vai dar certo. Mas não, sim, nós não dizemos isso aos alunos. A gente fala, vamos treinar, vamos dar no duro, vamos conseguir, o teu biotipo é esse, os resultados, ele vem após esse tempo, consoante a sua alimentação. Se tiveres uma alimentação regrada, equilibrada para o objetivo de perca de peso, tu vais poder perder peso, baixar a porcentagem de calorias, para que assim possa ter resultados. Mas não é da noite por dia. Algumas pessoas vão comendo durante 5, 6 anos e querem resultados já em 1 ano. É muito difícil, é complicado. Então o processo é contínuo até onde puder. E existem algumas pessoas, tal como disse o Simon, que querem resultados muito rápidos. Isso leva a insuficiência cardíaca e outros problemas de saúde, claramente. Mas nem todos os personal trainers têm essa postura profissional. Concordam comigo? Gostava que falassem sobre isso, porque... Bem, alguns não têm. Mas e porquê que não tem? É um resultado comercial incentivar uma pessoa, por exemplo, a ser um modelo que vai usar para depois expor os resultados no Instagram, por exemplo? Bem, primeiro dentro de um ginásio, de uma academia, primeiro ponto é saúde. Saúde e bem-estar. O cliente, quando chega, nós temos que lhe transmitir o que ele quer. Nós temos que dizer a ele ser verdadeiro. Não podemos mentir. Se você mentir... Porque há muita gente, como a gente diz, tem alguns personagens que caem de paraquedas. Porque tem alguns instrutores que têm conhecimento profissional e científico e alguns que têm simplesmente conhecimento porque já treinou muito tempo, pensa que já consegue orientar alguém, porque é necessário que tem que ter uma formação. Dessa formação vais poder ter conhecimentos que vais poder então como poder colocar em prática, porque não é só atuar. É muita coisa aí, não é só chegar aí e atuar. Porque algumas pessoas que depois acabam dizendo, olha, tens aí aquelas paradinhas que eu posso usar para poder então estar assim rapidamente. É só que acaba causando problemas, muitos problemas. Então é importante que a gente primeiro transmita saúde para essa pessoa, que é exercício para poder fortalecer, reduzir a massa gorda, para manter e ao longo do tempo, alguns dizem, não está dando certo, vamos fazer isso. Não, vamos continuar. Porque quando ele dá a volta, vai ali, depois de 7 meses, tu lhe vê, já! Olha, consigo alguém, disse-me isso, usei aquilo e deu isso, depois acaba a ter problemas. Vamos falar mais sobre isso, estejam à vontade. Bem, eu acho que nós devemos separar algumas coisas, sobretudo por causa dos conceitos. Infelizmente, confunde-se exercício físico com musculação. Musculação é parte de exercício físico. Pronto, do ponto de vista de saúde, a musculação não é que te vai garantir, portanto, a própria saúde como tal. Primeiro ponto. Por outra, o indivíduo, quando chega até ao personal trainer, significa, ou seja, deve ser assim, não é o que se cumpre. Mas quando o indivíduo chega até o personal trainer, significa que esse indivíduo já passou por uma avaliação prévia por um cardiologista, por um nutricionista, e o nutricionista vai dando acompanhamento durante todo o processo. E durante esse processo o indivíduo vai regularmente às consultas também de cardiologia. Mas o essencial, a base, é uma avaliação prévia. Portanto, vais para o ginásio, vais fazer musculação, vais ter treinos intensos. Qual é a genética da tua família? Tem hipertensos na família? És hipertenso? O pai está em vida? Não está em vida? Faleceu de quê? Teve um AVC? É importante saber o risco que esse indivíduo
corre dentro da prática do exercício físico, sobretudo a musculação. Porque o coração é músculo, é um músculo. E o músculo cresce sobre exercício intenso. Portanto, o músculo que mais trabalha cresce. Por isso é que, quando nós vemos a musculação dos membros inferiores, tanto das pernas do jogador de futebol, é diferente da musculação. Exatamente. Um jogador paralímpico de basquetebol, a musculação do peito, os braços estão bem avantajados porque ele trabalha muito esse músculo. Então, se o músculo, quando mais trabalha, cresce, sendo o coração músculo, se trabalhar sob pressão, também cresce. E dali, o que se diz, o que se diz na população, portanto, o coração maior que a caixa. É aí que começa. Portanto, essa avaliação que tanto se ignora, hoje nós vemos mais por causa dessa busca frenética. Stephanie, já receberam casos de jovens que recebem? Tenho pacientes com idade inferior aos 35 anos, com doença cardiovascular, portanto, insuficiência cardíaca, fruto do exercício físico, portanto, sem uma orientação, e sobretudo pela ingesta de esteroides anabolizantes. Não é? Ainda não aqui frisamos esse aspecto, mas é algo que está intrinsecamente ligado a essa prática de exercício físico ou musculação. Tanto essencialmente isso, o indivíduo deve previamente fazer uma consulta médica, consultar um nutricionista e aí dar sequência do processo junto do personal. Sim, esteja à vontade, Delma. Sim, eu queria aqui acrescer. Quando nós falamos na saúde, a saúde envolve um todo e aqui falta-nos muito a inspeção da saúde para trabalhar nesses requisitos. É engraçado que temos mais chance de receber pacientes que chegam até ao consultório com índice dessa particularidade. Por exemplo, no meu caso, eu posso receber pacientes com ansiedade que vão para uma máquina esteira, não é? Correr o dia todo, nem sequer tem um acompanhamento com cardiologista, passa por um sufocamento durante o treino e o ginásio nem sequer consegue fazer uma avaliação de reencaminhamento, ou seja, somos nós a reencaminhar os pacientes, mas dificilmente recebemos pacientes que vêm do ginásio porque passou mal e têm uma guia de reencaminhamento. Nós não sabemos o que aconteceu lá naquele ginásio, qual é o exercício que faz e muitas das vezes quando é notificado um instrutor, dificilmente consegue aparecer. Por quê? Porque na sua maioria, desculpa meu colega, não estão dentro daquilo que é o ramo da saúde, que poderia ser chamado como ginásio do clandestino. Eu posso assim dizer. Tem também aqueles que estão bem conceituados, que têm esses profissionais para fazer o suporte, mas daquilo que é a nossa realidade, na sua maioria, são poucos. Ou seja, treinou durante algum tempo, viu que resultou, então como estou com um corpo claramente bem apreciável, eu vou abrir o meu ginásio e vou receber vários atletas, vou dar continuidade, o meu método funciona. Aí o que funciona mais é a busca do valor financeiro. O importante é pagar-me e eu estar aí, porque muitas vezes esse ginásio ET nem condições para que um indivíduo possa treinar tem. Só fazemos uma visita. E tem uma particularidade. A ansiedade, independentemente do teu tipo e as suas variedades, leva a compulsão alimentar. Com que tenha alteração cardíaca. E muitas das vezes chega o paciente, não é? Está aí, principalmente aqueles que já têm o acompanhamento psicofarmacológico, quando estamos a falar de uma terapia e o acompanhamento do fármaco, ele precisa ser avaliado com o cardiologista. Aí o cardiologista manda-nos um relatório que está tudo bem, não é? Mas o que acontece? Um dos sintomas da ansiedade é fazer com que a cárdia tenha o aceleramento, o coração. Por isso é que esses pacientes com ansiedade sentem que eu tenho um problema no coração, mas o ataque da ansiedade, ele sai daquilo que é o emocional para o físico. E o físico, quando ele ataca mais, é o coração. E o que é que eles dizem? Não, eu vou para o ginásio, está lá o personal trainer, eu já fiz uma visita por causa de um paciente meu, tinha que fazer uma visita. Encontro lá o meu paciente com o personal a tomar café, quer dizer, um conjunto aí de café, depois vai para a máquina. Automaticamente eu já começo a perceber que esse personal tem dificuldade ou nada sabe em relação à saúde. Porque se estamos a trabalhar com a saúde, tem que ser um conjunto.
temos que ser uma equipe multidisciplinar e ninguém está fora. Seria importante que antes de fazer-se a prescrição para um candidato ao ginásio, pedir que ele traga as avaliações, porque nós apresentamos sim avaliações, um relatório psicológico, um relatório do nutricionista e um relatório do cardiologista. Aí sim, esse estaria apto para fazer a inscrição. Não simplesmente chegou, olha, quanto é a inscrição? É isso, está aqui, paga, assina, não sei o quê, 18 horas, toma a toalha, e muitas água. vezes não tem um valor para pagar Sim. o personal trainer, vai diretamente às máquinas. E olha, esteve a falar aqui, só para complementar claramente. O que acontece, o paciente chega ao consultório, obesidade grau 2. Doutora, já comecei o ginásio, mas como é que tu começaste o ginásio sem passar por um cardiologista? Primeiro, de certeza que na família tu deves ter hipertenso, tu deves ter diabetes. Eu não sei se a tua diabetes é do tipo 1, é do tipo 2. Eu preciso conhecer o teu histórico. Não, mas o personal disse que de manhã devo comer uma banana, após o treino tenho que consumir o café, ou então durante o treino tenho que consumir o energético para eu ter energia para poder realizar corretamente os exercícios. O energético tem cafeína, taquicardia, aumenta os aceleramentos do coração. O paciente pode cair, o paciente pode ter um infarto ainda. Mas, porque o colega, nada contra o colega, porque isso é o que acontece, infelizmente, na nossa sociedade. Eu acho que nós devemos saber ocupar as nossas profissões e os nossos lugares. Mas não é isso que acontece. Nós vemos vários personal trainer que não têm conhecimento de base e querem simplesmente usufruir as outras profissões. Eu não vou falar para um obeso grau 2 que de manhã vai me comer uma papa de aveia com canela e banana, sabendo que a banana é muito calórica e aumenta o peso. É necessário primeiro passar para uma avaliação. Quem deve reencaminhar o paciente é uma base. Começou com uma consulta de cardiologia ou então com um pneumologista, porque normalmente os doentes obesos têm problemas respiratórios, roncam muito, têm DPOC. Após passar pelo cardiologista ou pelo pneumologista, vai passar pelo nutricionista. Eu vou ver que este paciente não está bem psicologicamente porque ele come quando está em estresse. Reencaminho para o psicólogo, porque o estresse do colega pode levar a uma compulsão alimentar. Ele come porque não consegue digerir os problemas do trabalho, não consegue trabalhar sob pressão. Nós vamos reencaminhar para o personal trainer, para o ginásio. Mas devemos salientar que há uma diferença entre musculação e exercício físico. Exercício físico é saúde e bem-estar. Eu não posso procurar só um ginásio para perder peso ou para aumentar. Até porque quando começamos um ginásio, o paciente vê, ao invés de perder os quilos, estou a aumentar, o número está a aumentar. E muitas vezes os personagens não têm essa habilidade de explicar que tu estás a perder a massa gorda e estás a ganhar os músculos. E que os músculos pesam mais que o peso. E aí vai aumentando a Aí ansiedade. vai aumentando a ansiedade. Se calhar o ritmo de exercício. O ritmo de exercício é 200 agachamento, são 300 agachamento, muito peso, exatamente, saltar muita corda. E ele leva no estresse, porque não está a ver o número na balança a descer. E fica frustrado. Vai ficar 4, 5 meses no ginásio, mas não está a ver o resultado que deveria haver, porque o profissional não soube reencaminhar para os profissionais descritos. Muito bem. Deixa-me cumprimentar o António Praia, que é psicólogo. António é psicólogo e está em Benguela, vai claramente entrar em direto para o A Seguir. António, boa tarde, seja bem-vindo a esta edição do A Seguir. António, como está? Boa tarde, consegue ouvir-me? Ora viva, muito boa tarde, é um prazer enorme. Não percebi? Há um atraso na comunicação, mas António, deixa-me fazer-lhe uma pergunta, sei que já estava a cumprimentar também a nossa audiência. Quando olhamos para Angola, percebemos que a nossa tradição respeita biotipos de outras culturas, por exemplo. Mas quando se faz uma avaliação psicológica em relação ao povo angolano, o que é que mudou quando falamos de a busca do corpo perfeito? O que é que mudou em Angola?
Prontos. Na verdade, tem sido um calcanhar de Aquiles, porque, prontos, nós precisamos aqui entender que a questão do corpo perfeito é uma questão muito subjetiva, porquanto entendemos que cada um entende o corpo perfeito na sua perspectiva, na verdade, mas a nossa sociedade, por influência do modernismo, por influência de várias correntes, entendeu que o corpo perfeito é o corpo musculoso, o corpo perfeito, do ponto de vista feminino, é o corpo com ancas avantajadas, não é, com o bumbum avantajado. Então, essa questão de padronização do corpo perfeito faz com que aqueles que não têm o corpo perfeito corram atrás do corpo perfeito. E muitos, sem necessariamente consultarem esteticistas, nutricionistas, pessoas ligadas à questão da construção dos próprios músculos, não é, de forma muito desconhecida, recorrem aos ginásios de modo a terem esse pseudo-corpo perfeito. Uhum. E o que é que leva, António, a avaliação psicológica que se pode fazer quando as pessoas vão em busca do corpo perfeito, já se submetem a cirurgias plásticas, há alguns produtos que infelizmente depois afetam de forma severa a saúde. Qual é a motivação psicológica que as pessoas têm? Primeiro, eu gostaria de partir da premissa de que o ser humano é um ser biopsicossocial. E vou aqui me ater na perspectiva mais social. Todo e qualquer ser humano, ao fazer parte de uma sociedade, ele gosta de ser referência. Gosta de ser aquele que é tida e achada de alguma forma. E se a sociedade em que estamos inseridos cria o padrão de corpo perfeito, isso do ponto de vista psicológico vai fazer com que eu, enquanto um ser social que quer ser aceito nessa sociedade onde existe um estereotipo de corpo perfeito, vá atrás desse corpo para que eu seja tido e achado dentro desta sociedade. Então, isso vai influenciar de certa forma na mudança de comportamento. E aqui, enquanto profissional, falar da terapia cognitivo-comportamental. É aquele que visa, na verdade, mudar a forma de pensamento, o que se vai repercutir na mudança da forma de comportamento. E aqui o efeito é reverso. A sociedade dita regras de corpo perfeito, eu concebo, e ao conceber isso, então, vou à busca do corpo perfeito. Essa é uma perspectiva. Tem outra. Na verdade, existe também um transtorno, do ponto de vista psicológico, que nos impele à busca pelo corpo perfeito de forma, muitas vezes, inconsciente. Ou seja, a tal chamada vigorexia, que também pode ser chamada de transtorno dismórfico muscular, que é um transtorno que nós não temos ou perdemos a capacidade de fazer a avaliação do nosso próprio corpo. Com certeza muitos espectadores já ouviram falar sobre a anorexia, que é essa falsa percepção que temos de estarmos gordos mesmo quando não estamos. Nesse transtorno da vigorexia ou dismórfico muscular, nós também temos essa falsa sensação, por mais que treinamos, por mais que já temos o corpo mais ou menos estável, ainda assim temos a percepção errada de que continuamos pequenos, que não atingimos o corpo perfeito. Quando isso acontece, há uma necessidade premente de procurar por especialistas para que mudem essa falsa percepção que temos sobre o nosso corpo. Esse é um. Outro,
O próprio capitalismo em si, a que vivemos hoje, também muitas vezes não se opõe a isso, porque muitas são as pessoas que buscam pelo corpo perfeito com objetivos de tirar proveito desse próprio corpo perfeito. Estamos a falar das, né, não é daquelas que usam o corpo para ganhar a vida. Estamos a falar não estamos a falar de forma exclusiva das mulheres, dos homens também. Então, e essas pessoas querem, na maior parte das vezes, ter isso de forma rápida, sem obedecer o processo de evolução do próprio corpo em si. Logo, vão recorrer a substâncias que vão lhes proporcionar esse falso corpo perfeito e terem os objetivos, os intentos que eles desejaram a tempo e a hora. Então, nós fazendo uma avaliação assim muito terra a terra, estamos a crer que há uma necessidade dos especialistas, estamos a falar de nutricionista, estamos a falar de médicos, estamos a falar de psicólogo, fazer um trabalho multidisciplinar para que nós consigamos, de facto, fazer com que as pessoas atinjam esse corpo perfeito, obedecendo um processo, sem recorrer necessariamente a anabólicos e outros mais, não é? E saber até que ponto, na verdade, o meu corpo pode chegar, porque cada corpo é um corpo, não é? Tem o seu biotipo. Muito bem. António, claramente que nós vamos continuar consigo desse lado, mas por enquanto ficou aqui várias questões que precisam ser analisadas. Ter o corpo perfeito para algum fim, fim esse que pode ser um objetivo concreto ou não, financeiro ou não, vamos avaliar daqui a pouco, mas a seguir o intervalo. Regresse connosco. Até já. São agora 15 horas em todo o Espaço Nacional. Muito obrigada por regressar connosco. Hoje, no A Seguir, estamos a falar sobre a busca do corpo perfeito. Está connosco o Stefan Camota, que é cardiologista. Temos também a Áurea Santos, que é nutricionista. Delma dos Santos, que é psicóloga. O Simon Ribeiro, que é personal trainer. E a partir de Benguela está connosco também o António Praia. Antes mesmo do intervalo, falávamos aqui sobre o corpo perfeito numa vertente mais social. Alguns objetivos que, infelizmente, depois quando a pessoa percebe, foi tarde, fez por alguma razão que não leva à autoestima, não eleva a presença na sociedade nem na família. Quando vocês olham para essa alteração que se faz no corpo, que afeta diferentes faixas etárias e também classes sociais, acreditam sim que existe uma pressão da sociedade para que o corpo seja uma máquina de venda, de atração? Qual é a vossa opinião em relação a isso? Existe pressão, existe influências do meio. Começamos por pressão, a pressão da sociedade. Infelizmente ainda nós temos determinados trabalhos que pedem o corpo perfeito, o famoso corpo sereia. A pessoa não pode ter o 2XL, não pode ter excesso de peso, o que faz com que os pacientes recorrem a determinadas práticas. Há anabolizantes, há suplementação para a perca de apetite, só para conseguirem perder o determinado peso, para conseguirem o trabalho. Durante muito tempo nós só tínhamos modelos 48, 50 ou até 42 quilos. Hoje, graças a Deus, a indústria da moda já mudou, mas precisa mudar mais, o que faz com que nós já temos pessoas acima do peso a ser modelo. Porque existem crianças que o sonho é ser modelo, mas não podem porque não tem aquele biotipo, não é o padrão. A criança já vai crescendo com excesso de peso, mas ela sabe que eu preciso emagrecer. Mamãe, não vou comer porque eu não quero ser gorda, porque eu quero ser modelo. Para trabalhar em determinados sítios, eu não posso ser gorda. Eu não posso ter um peso
acima, porque não vão me aceitar. Mas, Áurea, falou aqui desta mudança na indústria da moda e falou das instituições também. Não será alguma autocensura? Porque existem instituições que não obrigam, não impõem, não há um regulamento, não há uma norma, mas ainda assim existem dentro das instituições colaboradores em busca do tal corpo perfeito. É porque há alguma influência externa, não é? Deve ser minuciosamente avaliado e fazer uma auditoria. Porque no mundo externo pode não existir, mas nós sabemos que dentro existe sempre aquela pressão que tu precisas emagrecer para chegar a um determinado patamar. Começa na família. A pressão, as comparações, a pressão da família. Estás muito gorda. Aí esquece que a pessoa saiu da adolescência, começou na puberdade, vai para a adolescência, as mudanças hormonais influenciam. Essa transição é a não aceitação. E os próprios pais também fazem essa comparação com os filhos. A tua irmã não era assim. Ela cresceu magra. E começa a martelar a mente da criança. E hoje, graças a Deus, já tem alguns pais que conseguem levar os filhos até ao psicólogo. Mas ainda penso, vou para o psicólogo por quê? Eu não estou maluco. É normal, você precisa emagrecer. Tu não vais comer. Assim, pelo menos, você vai emagrecer para atingir determinado cargo, para ter o corpo perfeito. Já sente que há uma cultura de procurar, por exemplo, um nutricionista quando se nota que o menor de idade ou algum elemento da família começa a exceder o peso? Infelizmente, as pessoas só procuram profissionais quando a patologia já está dentro. Nutricionista não é só para emagrecer, é educação alimentar, educação nutricional e é desde a base. As pessoas pensam que sabem comer. Existe uma coisa, tu comes ou tu te alimentas. Nós, infelizmente, não nos alimentamos. As pessoas comem. Se começar desde cedo a alimentação, aí sim teremos menos quadro. Olha, a OMS, até 2030, a obesidade será a segunda maior causa de morte a nível mundial. 2030 é daqui a pouco. Então, os pais têm um papel muito importante. Simon, esteja à vontade. Pronto, em função daquilo que a doutora estava aqui a dizer, é importante nós, do ponto de vista cultural, se nós vemos as famílias, quando vem um menino ou um senhor que está gordo, nós socialmente olhamos isso como algo bom. Tem boa vida. O fulano sim senhor, o fulano está gordinho, está a ser bem tratado, sim senhora, a mulher tem boa mulher, ele casou-se magro e agora está gordinho. Agora começou a engordar. Socialmente. Ai, dele que emagrece 7 vezes mais, o tratamento não está bom. Exatamente, isso é o quê? A desinformação é pior que a falta de informação. Porque a desinformação nos faz ter práticas completamente erradas. E o que é que acontece? Nós estamos numa fase de transição demográfica, ou seja, anteriormente os nossos problemas de saúde eram mais infecções, mas à medida que nós estamos a sair da falta de desenvolvimento para o desenvolvimento, existe já um leque de alimentos disponíveis que nem sempre são bons. Hoje existe facilidade em ter um hambúrguer, batata frita e tudo. Existe já essa facilidade. Resultado, vamos começar a ver maior número de obesidade. O que nós víamos anteriormente como problema de saúde dos ocidentais, dos americanos, hoje a África e Angola em particular, por causa desse aspecto, dessa transição demográfica, nós já começamos a ver obesos, que antes era um bocadinho raro, mas hoje, por essas questões, já começamos a ter obesos. Agora, quanto à pressão social, por exemplo, o que é que o homem angolano olha na mulher como que o padrão fundamental? O homem olha para a mulher avantajada como uma mulher em condições. E as mulheres, pronto, pela falta de informação ou pela desinformação, fazem de tudo de 30 por uma linha, que é para ter o corpo avantajado.
Será que não depende Então. dos homens? Aqui também. Também. Então, Será que não depende dos homens? exatamente. Nós, às vezes, temos que olhar também nessa perspectiva. O que é que nós passamos às pessoas, o que é que nós, qual é a pressão que se faz. As redes sociais hoje vão mostrando coisas bizarras e as pessoas, infelizmente, por causa do objetivo fácil, acabam enveredando por caminhos que não são bons. Vai a um ginásio sem preparador físico, vai a um ginásio sem material técnico em condições, porque ele só quer ter o corpo avantajado e aí acaba, portanto, caindo em situações desagradáveis. O que acontece nos dias de hoje, a procura do corpo perfeito, a pressão social que está a acontecer é que as senhoras e os senhores procuram sempre um corpo avantajado. Nós, todos os instrutores na academia ou no ginásio, os senhores ou as senhoras vêm para procurar o corpo perfeito. Eles querem sempre uma mudança. Eles não querem, eles se esquecem da alimentação que eles foram ingerir durante o tempo. O tipo de corpo que eles querem, que as senhoras procuram, é uma cintura mais pequena, As práticas arriscadas, os glúteos mais avantajados, as pernas mais avantajadas, as costas com mais definições e que no exercício físico é muito difícil encontrar, é muito difícil adquirir. Então, De imediato. de imediato, com certeza. Ao longo do tempo, 4, 5 anos, pode adquirir, mas não de forma que pretendes. Vai haver sempre alguma parte do corpo que vai ter uma percentagem elevada de gordura e alguns acabam submeter a esteroides anabolizantes, que são meios de obter resultados em curto prazo e acaba causando problemas. Tem muitos jovens que vão à procura dos instrutores ou de personal trainers, muitos jovens, eles sabem que só treinando não há resultado. Então subcorrem sempre a um corpo perfeito, Ou a querer seja, usar... é também um conhecimento empírico, porque quem treina, não é? Tem resultados. Bem, todo mundo, a verdade, quem treina tem resultado, mas 80% de resultado. Alguns querem ter... A questão é, qual é o resultado? Qual é o resultado? O que é que se espera? O resultado que se espera em muita gente é ter sempre um corpo avantajado, um corpo de chamar a atenção, tanto homem como senhoras. Falou aqui, Simon, deixa-me ajudar, falou de esteroides anabolizantes. Há também o uso da jarda para as senhoras que querem claramente manter o corpo. A motivação inicial não é o que define o processo? O que deve ser feito, eu acho que os personagens devem explicar isso, de até 3 meses o nosso corpo começa Porque quando a já ter se um coloca esse estímulo. limite, dá Exatamente. Os personal trainer, os personagens explicam o que acontece. Alguns. Psicólogo, Explicam. não é? Porque Alguns, nem todos. Olha só, deixa eu só dizer, alguns, como eu disse no princípio, quando a gente estava a dizer, tem alguns instrutores que caem de paraquedas, que paraquedas é aquelas pessoas que começaram a treinar e Não tem por uma meio de formação. treino já acham que já são personal trainer. Estes não têm conhecimento profissional e científico, porque é necessário ter um conhecimento ou formação. E tem aqueles que têm conhecimento profissional e científico que sabem lidar com a situação, Mas aqui é uma que explicam. questão, desculpa-me lá cortar, aqui é uma questão que eu estava aqui a falar. A falta daquilo que é a nossa realidade, do fórum negativo, existe. Nós temos a inspeção da saúde, que muitas das vezes ainda é conotado com um ênfase, é melhor assim dizer. Temos aqui uma realidade. Nós, profissionais de saúde, temos uma carteira que nos caracteriza, não é? Independentemente que há falsificações de carteira. Eu não sei se existe, não é? Vamos tirar a ordem, é outro processo. Eu não sei se existe uma carteira para identificar, a não ser um passe criado num cyber em que eu chego e falo, olha, sou personal, bate assim, coloca a minha foto, estou intitulado. Não tenho um nome, um número Uma instituição que possa me salvaguardar ou então me incriminar. Ou que tenha uma formação em educação física. E nós aqui temos universidades. Temos universidades. Sim, que tem. Uma delas é a universidade, desculpa lá, acho que não posso passar publicidade, não é? Mas temos aqui. Mas temos instituições sim, que podem competência averiguar. técnica. Porque se assim não for, nós estaremos a entregar sempre os nossos filhos à mão bandagem. Por quê? A educação parte dos pais. Nós temos aqui pais e mães que nunca foram a um psicólogo, a um nutricionista, muito menos a um cardiologista. E ele vai lidar com as diferenças do próprio filho.
Nessa educação que parte de casa, onde os pais não conseguem auxiliar, ele vai para fora e ele acha que o tio que está lá a instruir, que é um instrutor, está a falar aquilo que é o certo porque entende da matéria, porque o próprio pai não consegue sentar com o filho, explicar o que é profissional de saúde e o que não é, desculpa que assim o diga. Tem outra particularidade. Nós temos que falar das graves consequências. Naturalmente. Não é? Tem o bullying, que noutra hora e ainda é conhecido como a estiga, passa o termo, que nós assim crescemos a aprender. Mas hoje em dia, dificilmente vamos conseguir identificar crianças que conseguem identificar quando eles estão a sofrer o bullying. Tá? Porque o termo mudou. Mas se você chegar a uma criança e dizer, a escola abusam-te, aí está os termos, ele vai dizer que sim. É importante que os pais começam a ler para poder introduzir a educação num fórum social dentro de casa, porque muitas das vezes o que vai divergir é o termo. A criança não tem o conceito daquele termo que ele precisa para entender as expressões agressivas do fora. Se nós, os pais, começamos a pegar, tudo bem que estamos a ser no que contagia e no que concerne, mas é importante, se o tempo mudou o trabalho, mas é importante termos algumas particularidades. Por quê? Eu tenho uma criança que sofre bullying. Essa criança vai crescer, vai para a adolescência. Na adolescência, ele também encontra o bullying dentro de casa, além das comparações, as falácias que não conseguem manter um próprio gatilho da criança. O que é isso, gatilho? Eu tenho uma mãe e um tio, até mesmo a nossa trabalhadora de lar, ajudante. Os pais já acham que têm a permissão para falar de qualquer forma a uma criança porque está a educar. Isso não é educar, isso é mutilar. E depois é o adulto que vai depois é o adulto que vai crescer e vai entender que aquilo é um parâmetro normal. A ideia homicida, ela existe antes mesmo da pessoa, quanto ser humano, cometer o suicídio. Mas poucos pais conseguem perceber que uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, começa a ter pensamento suicida. E já que fala sobre isso, deixa-me perguntar, Delma, que riscos, falo especificamente de transtornos psicológicos, pode ter uma pessoa com esse desejo frenético da busca pelo corpo perfeito? Pode. Quando eu olho para mim, principalmente o espelho, aqui os pais têm que prestar atenção. Não é normal que um adolescente, uma criança, até mesmo um adulto, não gosta do espelho. Porque o espelho representa a beleza que ele enxerga em si mesmo. Eu vou ver, a minha estima está lá, que falta de ter aqui. Então, quando já começa a ter a esquiva pelos espelhos, são comportamentos que passam muitas das vezes despercebido, mas aqui precisamos falar. Eu compro um espelho e coloco no quarto dos meus filhos. De repente a criança diz, não, papai, eu não gosto de espelho. Começa a estigmatizar o próprio espelho. Não, se calhar esse espelho aumenta mais a cara, aumenta mais o corpo, tem essa particularidade. Não gosto de fotografia, não gosto de sair. Começa a limitar-se dos lugares sociais. O pai e a mãe devem prestar atenção. Porque muitas das vezes essa criança já começa a ser influenciada. Ela, tu és muito magra. Não, aí vem. Tu tens as o mãos tio muito também era compridas. assim. Eu também cresci assim. A comparação é sempre, eu também cresci assim. Papais e mamães têm que perceber que o ser humano é um ser indivisível, insubstituível e particularizado, ou seja, a Delma é a Delma. Os meus filhos não serão igual a Delma. Então, é melhor tirarmos esse discurso bonito. Não, a mamãe também cresceu assim. Quando começar a entender comportamentos compulsivos nas falácias dos seus filhos, leva a profissionais. O que é isso, comportamentos compulsivos ou falácias compulsivas? Que muitos pais às vezes não entendem. Necessidade repetitiva. Por exemplo, dizer, mamãe, será que eu estou a crescer? Há essa preocupação e muitas vezes passa despercebido, porque ele já colocou em sua mente que tem que ter uma altura, eu tenho que ser alta. Mas será que eu sou muito baixinha? Ou que viu a vizinha. Porque o colega também... Deixa-me só perguntar aqui ao Simon, já que levanta claramente que a família é muito importante e nós estamos aqui a avaliar o grau de ansiedade, de motivação para a busca do corpo perfeito. Simon, vocês têm um cuidado de entender a origem dos atletas para claramente entregar um resultado mais saudável? Nós não temos tantos casos cá em Angola registrados em relação à morte por um ou outro, mas já tem casos comprovados em relação a isso. Então, têm essa preocupação? Como é que vocês atuam? Bem, nós temos essa preocupação sempre. É o primeiro ponto. Como a doutora disse no princípio, a gente submete uma avaliação física ao cliente. Essa avaliação física nós fizemos com uma balança que é chamada balança Tanita, que dá muitos resultados do corpo.
Após esta avaliação física, é onde a gente vai conseguir fazer uma carta dirigida a um médico para poder então autorizar essa pessoa, caso o resultado da avaliação física não for o esperado. Se for o esperado, não há problema nenhum, a gente começa os exercícios físicos. Mas quando não é esperado, então nós escrevemos uma carta, selamos a carta e damos ao atleta para ir diretamente a um médico para poder então autorizar essa pessoa a começar a treinar. Muitas das vezes as pessoas quando vêm, antigamente pediam sempre uma declaração médica nos ginásios, mas já não se pede mais declaração médica. O que mais acontece é chegou, fez a inscrição, recebeu o seu recibo e aí dirigiu-se a um personal trainer e após dirigir ao personal trainer é submetido à avaliação física. Consoante a avaliação física, vamos saber o historial dessa pessoa, saber o biotipo dessa pessoa, porque às vezes ele diz, olha, eu entrei no ginásio com fulano, mas ele já tem resultado e eu não. E ele acaba esquecendo que os biotipos são diferentes e cada corpo é um corpo. Os exercícios podem ser igual, mas resultado diferente, porque o seu biotipo não é igual dele. Pode ser que o seu é ectomorfo e o do outro é mesomorfo ou endomorfo e acaba a ter resultados diferentes e duradouros. E alguns, por esses resultados duradouros, mesmo nos explicar o fator de como poder ter os resultados, porque quando eles pedem submeter a resultados rápidos, acaba causando problema dentro do ginásio, porque há pessoas que depois acabam a ter dificuldade respiratória, problemas que o instrutor acabam a ser preso mesmo. Eu tenho uma pergunta acabam ao colega, posso fazer? Estou aqui a ouvir. Eu tenho aqui uma questão. Acabam a ser presos, porque... Quando fazem avaliação, Sim, Eu acho que é o contrário, não é? Não, deixa eu só dizer, calma. A avaliação física, na avaliação física nós vamos ter o resultado da percentagem da massa muscular, percentagem da massa gorda, percentagem de gordura visceral, idade metabólica, gordura visceral e muito por aí fora. Há conhecimento técnico, Simon, no meio de vocês para compreender estes resultados e entregar a melhor técnica? Temos sempre um conhecimento. Por quê? Porque a gente tem que ter conhecimento. Porque é um corpo, é um ser humano. Para a gente poder treinar alguém, nós sabemos que essa é uma vida, como o cardiologista já disse que o coração é um músculo, porque há pessoas que quando vêm para treinar acabam a ter dificuldade de respiração e há exercícios apropriados para poder então melhorar e fortalecer o cardiovascular, que é o coração, com base à sua alimentação, porque na avaliação física, a pura verdade, muitos ginásios retiraram a avaliação física, muitos. Mas aqueles que não têm conhecimento da avaliação física, a importância da avaliação física, porque a avaliação física foi que vai te dar todo o diagnóstico, anamnese do atleta. Áurea, eu sei que está ávida para falar. Que detalhe, e a Delma também, que detalhe é que sentiu como profissional nesta lista, tem né? um profissional. Primeiro não deve ser o personal trainer a fazer a avaliação. Não, calma, existem calma aí, parâmetros calma aí. que nós devemos seguir. Dentro do ginásio faz avaliação física, Sim, é muito mas não por importante um fazer. profissional, mas não por um personal trainer. Não, calma. Por um nutricionista. Calma, existe avaliação física para o nutricionista, top. Porque a gente quando recebe... Quando já me diz da idade metabólica, calma. Aí Calma, já fico... calma. Vamos. Idade metabólica, a gente trabalha muito sobre essas questões. Porque há pessoas que a idade metabólica são mais elevada que a idade cronológica. E porque quando a idade metabólica está mais elevada, há muitos fatores. Então, nós dentro da academia submetemos uma avaliação física por quê? Para podermos prescrever um programa de treino ideal para o aluno. Nós não podemos só pegar o aluno diretamente para a máquina ou qualquer tipo de situação que tem que ser feito, o exercício físico. Todos os instrutores, alguns instrutores... Não devia ser antes de dar o aval para se começar a ouvir? Não, na avaliação física é onde se dá o aval. Caso essa pessoa está de acordo para treinar ou não. É assim, respeitando a particularidade profissional do colega, essa avaliação física aqui é feita incompleta. Porque quando o colega me diz que
pessoas que chegam a perder o ar no momento do treino, estamos a falar de pessoas que não fizeram uma avaliação que nós chamamos de medicina ocupacional, que muitas vezes tem a ver com a espirometria. Eu disse, calma, caso a avaliação física não for pretendido, a gente escreve um bilhete para recorrer mas a um agora, médico. se for pretendido, Neste médico, vocês não têm uma máquina para fazer o exame de espirometria. Não, calma. Nos ginásios, antigamente, até hoje, atualmente não tem essas máquinas. Sim. Então, não vamos que é feito? mentir, não vamos falar coisas que não acontecem. Sim. Nós temos que falar coisas que acontecem, por isso aqui estamos num debate de um corpo perfeito. Sim. As pessoas, quando chegam à academia ou aos ginásios, têm uma avaliação física. Nessa avaliação física, conheces a balança Tanita, não conheces? Não. É uma balança, só que podia mostrar uma imagem. Não, mas tudo quando bem. fala aqui de forma técnica, sai mais. Certo. Sim. A balança Tanita é uma balança que tem uma pega, onde vais pegar e vai ler o Ou corpo seja, todo. consegue dar os resultados da leitura Exato. corporal. Ele dá o resultado, percentagem da massa muscular, percentagem da massa gorda, percentagem da gordura visceral, percentagem da massa muscular de um braço, do membro ao outro, percentagem da gordura de um braço ao outro, percentagem dos membros inferiores do membro superior. A ideal. Após essa avaliação física, nós temos o esfigmomanômetro, porque toda pessoa que passou uma avaliação, uma formação e conhece, tem todos esses materiais. Temos o esfigmomanômetro para poder medir a pressão arterial do aluno, se é a sistólica, a diastólica e a pulsação. Após esse processo todo, só assim que nós submetemos uma pessoa para conseguir, para começar a treinar. Porque se ele não está aprovado, porque o esfigmomanômetro vai dizer se hipertense ou não hipertense. Não, porque há trabalho. não, Não, por quê? Não, por quê? Vamos ter cuidado com a informação. A informação que estamos a passar. Deixa eu falar. Vamos ouvir aqui. Deixa eu falar uma coisinha, só uma coisinha. Vai falar Vamos agora uma ter coisinha. cuidado com a informação que estamos a passar. O fato dos níveis tensionais estarem altos, eu não Não. posso Não é dizer hipertenso. logo. Não é Vamos ouvir aqui a hipertenso. Delma. Aproximação. Tá bem. Aproximação. Vamos não é passar hipertenso. uma informação lá em casa Certo. para não complicar isso. Eu vou ser curta e objetiva. O primeiro passo, o certo não seria a avaliação feita pelo ginásio. O certo seria Pelo personal trainer. pelo personal trainer. Não, essa não é. Não Pode é, ser no ginásio, mas por não é outro a forma profissional. mais viável. Exatamente. Se o ginásio tiver profissionais, repito, que seja de saúde, do fórum de saúde, porque uma coisa é ser profissional de saúde, uma coisa é atuar na área da saúde. Eu posso ter uma formação na saúde, mas se eu não tenho atuação, ainda não sou considerado como técnico de saúde. Por isso é que no nosso país passamos por uma avaliação e até mesmo para os testes de admissão. Senão, toda a gente que terminou saúde já estaria a abrir um consultório, estaria a trabalhar. É importante estar capacitado. Como os nossos colegas, os profissional trainer, não têm ainda esse lado para ingressar, é importante que ao receber um cliente, eu vou assim dizer, não vamos cobrar paciente. Porque eles lá não estão aptos para chamar esse cidadão de paciente. Então, ao atender um cliente que está a fazer uma troca de valores, não é? Em que tu estás aqui, tu estás a dar o benefício financeiro e eu estou a receber naquilo que é o teu contributo para a tua massa corporal ou para o treinamento do teu corpo. Antes de receber, o certo seria, pode passar uma ficha ginásio X-Tal, o cidadão fulano de X-Tal pretende ingressar à nossa unidade de treinamento, passar para avaliação psicológica, cardiologista ou pneumologista e nutricionista. E quando Esses isso três acontece, são, e até em casos mais acho que graves. nós temos que- Deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Isso é que tem que ser o correto. Porque É nós o não vamos correto, é o falar básico. daquilo que não é o correto, simplesmente porque a nossa sociedade não oferece. Porque aí estaríamos a matar. E em casos mais graves também, é importante passar numa avaliação psiquiátrica, que estamos aqui a esquecer. Porque muitos até chegam a ter o transtorno do assédio, estão aí escondidos para saborear daquilo que é o corpo. Não vamos Sabias muito que muitas... Sim, é Bem, importante eu- falarmos A vigorexia, disso. por exemplo. Vamos só Eu passar já queria- rapidamente ao António. António Praia, que está a partir de Benguela. António, não ter esses elementos todos,
olhamos para o personal trainer, que trouxe aqui claramente a sua abordagem em relação à avaliação física que é feita no ginásio, mas aqui também a psicóloga, a nutricionista, o cardiologista, dizem que existem outras formas para consciencializar o cliente, nesse caso, em relação à sua avaliação correta a nível do físico. Não tendo esses elementos, das oportunidades mais fortes para incentivar a sociedade a continuar a buscar pelo corpo perfeito da forma errada? Pronto, é de facto um debate aceso e eu, na altura em que entrei pela dificuldade de comunicação, nem consegui saudar os colegas aí do painel. Boa tarde a todos. E está sempre um debate aceso e muito bem discutido, cada um tentando puxar a brasa para a sua sardinha, claro. Mas aqui importa referir que nós precisamos fazer um trabalho multidisciplinar. Cada um dos profissionais aí presente tem a sua cota à parte na busca pelo corpo perfeito. Isso que fica muito bem assente para todos nós. Enquanto psicólogo, nós sabemos que temos que contribuir trabalhando na mente de quem vai buscar. Primeiro, há essa necessidade e hoje por hoje temos muitos psicólogos e esse não é um serviço que quem busca pelo corpo perfeito não tem acesso. Tem, até porque os hospitais públicos têm consultores de psicologia, estão abertos. Na verdade, o grande calcanhar de Aquiles é aquele que nós entendemos que só se vai ao psicólogo quando se tem alguma perturbação mental. Na verdade, para que se busque o corpo perfeito, precisa-se de um psicólogo na medida em que esse vai contribuir primeiro para entender até que ponto a busca pelo corpo perfeito é por questões de saúde, é por questões estéticas, não é? Para, a partir desse objetivo, ir, não é, encaminhando o paciente e depois passar para os outros profissionais. Na ausência desses elementos, há que termos um bocadinho de cuidado, porque percebe-se o corpo perfeito, não apenas os aspectos físicos, porque o corpo é perfeito quando os aspectos físicos estão salientes e aquilo que está dentro do físico que é vislumbrado, que é visto, também esteja perfeito, porque muitas pessoas têm braços e peitos e bundas avantajadas, mas internamente os órgãos lá dentro estão a definhar, estão a padecer por conta da ingestão de substâncias nocivas à busca desse corpo perfeito. Então há aqui essa necessidade de consciencializarmos a todos que eu vou dizer aqui de forma reiterada que o corpo perfeito está na nossa cabeça e a questão da pressão social a que vinham falando todos os outros elementos aí no painel tem estado a contribuir bastante, porque eu entendo que a partida parece que nós entendemos que os nossos aspectos culturais estão inferiores a dos outros e facilmente nos alienamos àquilo que é o padrão dos outros. Nós temos, enquanto africanos, uma matriz de cultura própria e esse seria o nosso guia, não é? E a partir dali buscarmos pelo corpo perfeito dentro desses padrões. O homem africano é por natureza um homem robusto, já. Provavelmente não precisaria de ingestão de substâncias para ter esse corpo perfeito que se diz. Na verdade, com a prática de exercícios regulares, com acompanhamento de profissionais, seria o suficiente, na verdade, para termos esse corpo perfeito, porque a questão até do próprio corpo perfeito varia de pessoa para pessoa. Ou seja, nós, até há bem pouco tempo, era tido como galã, como aquele que tem o corpo perfeito, quem tivesse mais de 1,70 m de altura. Quem tivesse o tanquinho no abdômen, quem tivesse os bíceps e os tríceps bem avantajados do ponto de vista feminino, quem tivesse o quadril pequeno. Mas precisamos entender que o corpo por si só não é um elemento fundamental para que se tenha um corpo perfeito. E eu quero aqui passar a informação a todos os telespectadores que o corpo perfeito é um conjunto dos aspectos físicos, mentais e fisiológicos também. Daí a necessidade de, se querermos ter o corpo perfeito, não olharmos isso de forma isolada do aspecto de vantagens físicas e também olhar para o aspecto fisiológico e psicológico. Aí sim, aí teremos o verdadeiro corpo perfeito dentro dos nossos padrões, porque essa questão do corpo perfeito também pode variar de situação para situação. Muito bem.
António Praia vai continuar desse lado claramente e nós aqui, eu gostava que falassem sobre isso, sobre a matriz de Angola, da nossa cultura. Existe uma identidade e o Praia fez menção em relação à busca do corpo perfeito, que muitas vezes para na cabeça de cada um, porque cada um tem a sua forma claramente isolada de pensar, mas a pergunta que faço, e é extensiva, estejam à vontade, existe alguma forma de promover uma imagem corporal mais realista sem recorrer para todas essas dietas mirabolantes, todos os elementos fármacos que acabam prejudicando a saúde? Mas eu antes de responder à questão, pronto, nós estamos aqui acima de tudo, portanto, também para educar naturalmente a sociedade e temos que passar aqui o nosso conhecimento. Portanto, aqui o Simon, pronto, explicou que eles fazem a aferição da pressão arterial no ginásio e assim determinar quem pode e quem não pode, mas, portanto, não é assim, na verdade. Quem faz a deliberação, ou seja, quem autoriza ou qualquer indivíduo, qualquer pessoa para ter a prática de exercício físico sem nenhuma restrição, é o médico. É o médico. Portanto, não é o personal trainer que vai fazer a sua avaliação, depois, olha, agora vais para o médico. Não. O indivíduo tem que ser previamente visto pelo médico e a pressão arterial é só um parâmetro, e um parâmetro pequeno. E uma aferição da pressão arterial não garante que alguém está apto para a prática de exercício físico. Porque a tua pressão pode estar normal nesse momento, mas tens uma hipertensão, por exemplo, uma hipertensão noturna. Controlada. Ok? Então, a pressão arterial é só um elemento. Em muitos casos de pessoas que começaram aparentemente saudáveis, sem problema, mas ao longo dos exercícios começaram a aparecer os problemas. Portanto, e isso vai mais adiante. Precisa de fazer determinados exames. Tem que ver o LDL, tanto que é o nível do colesterol mau dentro do organismo. Esse LDL é o principal vilão para o desenvolvimento do AVC, desenvolvimento do infarto do coração. A glicemia glicada. E isso não é possível numa avaliação no ginásio. Atenção. Isso aqui tem que ficar claro. E outra... Eu vou já lhe passar a palavra. Tá bom. Temos aqui que passar o ensinamento, a sociedade está a nos ver e, portanto, devemos passar a informação. Porque nós temos que promover aqui o quê? As pessoas têm que ir à procura de um profissional de saúde antes de dar início à prática de exercício físico, sobretudo exercício intenso. Okay? Agora, a questão que colocou com relação ao uso, não é? Mas o Simon quer dizer algo em relação a isso. Em relação ao que o doutor Steph. acabou de falar. Exato. E que a doutora também falou, sobre o ponto da avaliação física, médico e muito mais no padrão. Acontece que aqui em Angola nós não temos ginásio, nós temos simplesmente academia. Aqui em Angola não temos ginásio, nós temos academia. Já temos. Calma. Temos. Poucos, mas já temos. Vamos ouvir o Simon. Vai diferenciar ginásio e academia. Eu vou diferenciar. Bem, provavelmente ginásio, dentro do ginásio, nós encontramos vários departamentos que poderia sim ser feito o que os doutores falaram. O aluno chegou, foi à recepção, vai ser dirigida à nutricionista, vai ser dirigida ao cardiologista, vai ser dirigida à área de avaliação física. Após ser passado por todos esses padrões, aí é dirigida uma documentação que vai até ao personal trainer para poder então dar treino ao mesmo. Acontece que aqui em Angola tem muitas academias que simplesmente só tem a recepção e a sala de treinamento. Atenção, os médicos, os médicos não têm que estar alocados a uma academia. Exatamente. Os médicos trabalham num hospital, tudo bem, certo? numa clínica privada, Exato. num consultório, portanto, com numa certeza, instituição com de certeza. saúde. Mas acontece que a verdade que tem acontecido aqui,
tem uma recepção e tem a sala de exercício físico. Sempre que os alunos fazem a inscrição e depois são submetidos a um instrutor para poder fazer a avaliação física, é porque ali não tem, ou é porque não foi encomendado para ir a um doutor. Porque o certo seria o que está a ser dito. Isso é o correto. Simon, está a querer Com dizer certeza. que vocês falha, priorizam a vertente comercial, porque se não se consegue instruir um cliente, não é? Tal como já deixou aqui claro a Delma, ir em busca primeiro de um profissional para depois estar com vocês e treinar, é porque vocês querem receber naquele momento a quantia monetária e oferecer o vosso serviço. Porque dentro do ginásio, todo mundo que aparece no ginásio é para poder vir por intermédio de saúde e estética. Eles aparecem rapidamente por estética. Algumas pessoas aparecem por saúde, mas é mais por estética. Olha, eu vim aqui porque eu quero reduzir a minha barriga. Eu vim aqui porque eu quero aumentar as minhas pernas. Eu vim aqui porque eu quero estar mais grosso. Isso é que acontece no ginásio, quase em todos os ginásios. Então, mas seja qual for, aparecer no ginásio por uma questão de saúde. Praia também, o praia aqui quase... Também- mas o principal é saúde. Agora, sim. O principal tem que ser É o saúde. seguinte, Simon, nós já... a busca do ginásio, independentemente da causa, não faz com que o indivíduo não cumpra com aquilo que é a avaliação correta. E quem passa Certo, essa autoridade? certo, Quem deve instruir? certo. Porque nós estamos aqui com esse tema claramente É o doutor. para Com certeza que passar passa. a Tem que ser o informação doutor. credível Tem que ser aos o doutor. telespectadores. Tem não que é? ser o doutor. O doutor tem que liberar para poder então começar com uma prática de exercício E físico. vocês são auxiliadores. Sim, com certeza. Após ser liberado, nós recebemos. Tudo bem, para mudar o paradigma. Sim, Temos Antônio. aqui, na verdade, uma oportunidade soberba para mudarmos de paradigma. E Exatamente. É um desafio que vai ser lançado. Com certeza. Temos aqui médicos. Que tal, a partir deste debate, surgiu uma ideia agora de as academias ou ginásio, porque um dos painelistas disse que não temos ginásio, temos academia e ainda não definiu uma tal. Mas Temos aqui que eu ter vejo uma... a oportunidade O que soberba diferencia é o termo abrasileirado. Vamos ouvir. Os proprietários das academias começarem a trabalhar de forma colaborativa com os médicos, ou seja, uma academia que se preze e que quer versar verdadeiramente para um corpo, pela busca do corpo perfeito e saudável, podia, a partir de hoje, e com esse debate que estamos aqui a ter, contratar médicos para fazerem parte da equipa que compõe a própria academia. Deste modo, qualquer atleta que vir fazer inscrição passa primeiramente pelo médico e depois vai para os outros profissionais da academia. Aí, provavelmente, estaríamos a mudar de paradigma e contribuir de forma positiva na busca para esse corpo perfeito. Vejo aí uma oportunidade soberba mesmo. Muito bem. E para eu vou aproveitar, porque daqui a alguns instantes nós vamos encerrar o nosso programa, claramente, faltam alguns minutos, o tempo está favorável ainda, e por isso é que eu lhe pergunto, na sua opinião, o que é que se pode fazer para que cada indivíduo que está a acompanhar essa hora ou a seguir mantenha a saúde psicológica, o equilíbrio emocional e consiga claramente ir em busca de profissionais para enverdar no corpo perfeito, mas de forma saudável? Boa. Na verdade, a questão é extremamente pertinente, porque eu entendo aqui que essa busca pelo corpo perfeito, se fizermos uma avaliação muito profunda, vamos perceber que tem muito também a ver com a carência afetiva. Porque vejamos, quando nós vamos buscar o corpo perfeito, recebemos muitas vezes elogio. E esses elogios nos motivam cada vez mais a buscar por esse corpo perfeito. E disse muito bem a minha colega aí no painel que está extremamente relacionado com a questão da autoestima, que é a avaliação que fizemos sobre nós mesmos. Se essa carência afetiva começar a ser cultivada, compensada, penso que as pessoas, ao irem buscar pelo corpo perfeito, vão fazê-lo de forma racional e não de forma emocional. Porque quando eu digo que temos carência afetiva, muitas pessoas vão para o ginásio, não porque têm objetivos para atingir esse corpo perfeito, mas porque foram influenciadas e querem sentir-se, por exemplo, gostosas ou gostoso e atrair elogios, atrair pessoas
elas. Quando eu já tenho isso compensado, do ponto de vista emocional, então eu vou ao ginásio a buscar pelo corpo perfeito, de forma racional, e aí vou procurar primeiro um médico, depois outros profissionais, e seguir à risca todos os parâmetros que vão me levar a conseguir o corpo perfeito, sem necessariamente ingestão de substância ou recorrer a outros métodos que vão perigar. Vou ter o corpo perfeito por um determinado tempo e volta e meia já estou doente por causa da ingestão de substâncias que me levaram a ter esse corpo perfeito. Então, um apelo que eu gostaria de fazer a todos que acompanham este debate, que é de veras muito importante, porque hoje as academias são uma febre. Pessoas que saem de casa sem qualquer explicação possível, personal trainers que temos em ginásios aqui nos bairros, sem conhecimento algum, também só porque treinaram 2, 3, 4 anos, aprenderam 2, 3, 4 exercícios, já se tornaram PTs e já orientam exercícios, um monte de situações que vamos até conseguir um corpo perfeito, mas um corpo perfeito cheio de doenças fisiológicas. Então aqui o apelo é mesmo que precisamos colmatar a carência afetiva do ponto de vista psicológico, precisamos olhar para nós primeiramente, porque o corpo perfeito também é bonito quando é acompanhado de uma cognição um bocadinho aberta. Eu tenho que saber o que é que eu estou a fazer no ginásio, eu tenho que saber por que estou à busca desse corpo, não por carência afetiva, porque depois isso pode me levar a outros extremos e desencadear muitos transtornos psicológicos, e um deles que eu já fiz menção, que é a vigorexia, que é a incapacidade de ter atingido esse corpo perfeito, mas eu não ter a capacidade de perceber que já atingi, ainda assim ir recorrendo atrás e mais, e depois muitos acabaram morrendo mesmo na busca pelo corpo perfeito. António Praia, muito obrigada. Stefan, vou consigo claramente para ouvir a sua sugestão. Existe arritmia, existem outros riscos provocados pelo a tal busca do corpo perfeito. O que é necessário fazer para manter essa busca, não aquela, como disse muito bem o Praia, com tanta influência externa, mas uma consciente e com muita saúde? Exato. A busca consciente, não é? Passa mesmo por procurar seguir a avaliação correta, não é? Avaliação médica, sobretudo para ver quais são os riscos desse indivíduo desenvolver alguma situação, sobretudo uma situação fatal. Porque se o indivíduo já tiver de base alguma doença desconhecida, portanto ele não sabe que tem determinada patologia, quando fazer exercício físico, vai submeter esse coração a uma demanda metabólica aquém daquilo que deve, desenvolver ou uma morte súbita, ou arritmia, que são os batimentos anormais do coração, ou exacerbar um quadro mesmo já de hipertensão, e aí surgirem já as consequências da própria hipertensão. Agora, a questão dos aditivos, que as pessoas... Confunde-se muito anabolizantes com as vitaminas, que são os suplementos. Suplementos é diferente de anabolizantes. Os suplementos tanto são vitaminas que o nosso próprio organismo também produz, mas, no entanto, em função tanto do esforço físico que o indivíduo vai tendo, ele desidrata, precisa de mais alguns componentes, e dali é necessário fazer a reposição. Usa-se mais, né, a creatina, não é? A creatina, eu penso que é o suplemento mais amplamente aceito e muito mais indicado, mas a própria creatina, que supostamente... Também quando mal prescrita, tem várias consequências. Exatamente. Desidrata o indivíduo. Se o indivíduo tiver já alguma componente de uma doença renal, aí entra em falência renal só pelo uso da própria creatina. Quanto propriamente aos anabolizantes. Os anabolizantes hoje é considerado um fator de risco cardiovascular, o uso de anabolizantes. Pronto. Aqueles que fazem o fisiculturismo de forma comercial, é o emprego deles, são atletas, essas pessoas sabem dos riscos que correm com o uso dos anabolizantes. Portanto,
é como o boxeador. Ele sabe muito bem que vai ter um dia que pode apanhar um borno e ali deixar de combater, ok? Se ele fazer um taque, ele sabe que tem uma série de lesões a nível do crânio, portanto ele corre os riscos dentro do seu ofício. Agora, tem aqueles indivíduos que, pronto, eles não são atletas. Não são atletas. É consciência, exato. Portanto, os anabolizantes nas mulheres, portanto, os anabolizantes são feitos a partir de esteroide, que é a testosterona. A testosterona nas mulheres altera uma série de coisas, da infertilidade, alteração do período menstrual, fica totalmente irregular e muitas das vezes dá a menopausa precoce na mulher. Okay? Então, vai trazer outros problemas. Consequente, então, nos homens e no geral, não é? A hipertensão, o uso de anabolizantes, essencialmente isso, hipertensão, hipertrofia do coração. O coração cresce de tamanho, mas não cresce de capacidade. E de certa forma, isso também leva ou a arritmias ou a uma morte súbita. Pois, e eu que não se quer, por isso é que cá estamos. Delma tem aproximadamente menos de um minuto. Gostava de ouvir assim como equilibrar a pressão social. Hoje estão aí as redes sociais e há uma comparação frenética entre um ou outro corpo. Como e assim manter um corpo saudável? Falando das redes sociais, aqui vamos ser uma equipe multidisciplinar. A comunicação social não fica de fora. Aqui fazer um apelo, já que estou perante um órgão social. Faz favor, investam mais em publicidade que chamam a atenção e que mexem com o cognitivo do pessoal. Diminuir um pouquinho as publicidades do uso de bebidas alcoólicas, que seria um espaço para melhor conhecimento e bem aproveitado. Não que aquele espaço não seja bem aproveitado, mas eu penso que está mais do que na hora de criarem propaganda que acabam por elucidar a sociedade. Não só vocês têm um grande papel, porque assistimos de Cabinda ao Cunene, o Canal 1 está em disposição. Então, por favor, que façam-nos sentir, porque seria bom optar por essas publicidades e levar a informação a todos nós. Esse é o apelo que eu faço. Também gostava de ouvir aqui a sua contribuição conclusiva. Bem, a pura verdade é que os instrutores têm que ter mais conhecimento e os alunos, antes de chegar à academia, é importante que passem sempre por uma análise médica, é muito importante, e que uma equipa disciplinar, incluindo nutrição, incluindo outros componentes, porque após esses meios são assim que podemos receber o aluno. Mas geralmente os alunos têm feito o contrário, têm aparecido em forma diferente. Então, a busca do corpo perfeito se submetem a muitas situações. Que deixa para os seus colegas, vamos, olha, para aqueles personal trainers que Provocador. depois de algum tempo de treino, então já se sentem capacitados. Bem, também há muito, como eu disse no princípio, alguns caem de paraquedas. Há muitos instrutores que não têm conhecimento, como o senhor psicólogo acabou de dizer, que tem alguns que treinam 5, 4 anos, já pensam que já conseguem dar treino, porque é muita coisa. Simplesmente saber treinar não quer dizer que já consegues treinar alguém. Não é assim que funciona. Tem que ter uma formação, tem que ter um conhecimento científico, profissional, para poder então orientar alguém. Para pessoas que querem ingressar nesse mundo, tem que ter conhecimento, porque depois acaba a ter problemas. Problemas acabam a ser de todos os instrutores. Acaba a ser de todos os instrutores. E alguns não têm conhecimentos e acabam então treinando empiricamente e trazer problemas. Porque o mais correto é passar primeiro mesmo para uma experiência médica, após sim começar com os treinamentos. Porque o que eu disse que não existe ginásio, só academia, na próxima vez a gente trago a resposta aqui. Ficou Como nutricionista, Áurea, eu gostava aqui também de apelar claramente aos telespectadores. Não existe um corpo perfeito. Um corpo perfeito é um corpo saudável, que procuramos profissionais qualificados
e com uma formação adequada. Não vamos simplesmente associar a pressão da sociedade pelo corpo perfeito. A saúde requer a parte psicológica. Então vamos trabalhar a nossa componente psicológica para a nossa componente física também estar bem. E diminuir um pouquinho as bebidas energéticas aqui, que os nossos ginásios aconselham muito para ter aquela energia. Exato, a geleira bem cheia. E as farmácias. E as farmácias também. E as farmácias também, isso é importante. Praia, dou-lhe mais 30 segundos, esteja à vontade. Queremos ouvir aqui. Obrigado. Na verdade, de forma conclusiva, e a par do que os colegas de painel aí no estúdio comentaram, o corpo perfeito é uma questão muito subjetiva. E para mim o corpo perfeito é aquele corpo que tem saúde, como disse uma das intervenientes. Então, para ter saúde, e nós já vamos aqui recorrer ao conceito de saúde da OMS, que é o bem-estar psicológico, físico e emocional, não é? Mais do que ter um corpo grande, é ter um corpo grande com saúde. E a questão da perfeição não existe. A perfeição existe na cabeça das pessoas. Primeiro é a autoaceitação, para evitar ir buscar o corpo perfeito por motivações erradas, e depois, de forma racional, correr atrás daquele corpo que você acha que é bom para si. Não que seja o perfeito, mas que seja bom para si. Então, vamos aos ginásios, claro, procurar saúde, não procurar doença. Muito obrigada, António Praia, que esteve connosco, é psicólogo, esteve connosco a partir de Benguela. Obrigada pela sua valiosa contribuição. Obrigada também, Stephane Camota, que é cardiologista. Muito obrigada, Delma dos Santos, psicóloga. E muito obrigada a si, Simon Ribeiro, que é personal trainer. E obrigada também a Áurea Santos, nutricionista, pela sua presença. Obrigada. Quanto a si, o nosso muito obrigada por estar desse lado e acompanhar mais uma edição do A Seguir. Já sabe que nós regressamos daqui a sensivelmente 7 dias com mais um tema. Hoje falamos sobre a busca do corpo perfeito. É um até já, mas continue a acompanhar a programação do canal de notícias da televisão pública de Angola. Quanto a nós, boa tarde.